Se o sacrifício de Jesus na cruz expiou o pecado de todos e foi tão completo, por que então o ministério sacerdotal? É que se nós não tivermos claro o papel de Jesus hoje no santuário celestial, nós não entendemos o meio pelo qual nós somos salvos. E aí pessoal, quem tá falando aqui é Juliano Teologia de Esquina. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos bater um papo com o pastor Everton sobre um dos temas do qual a Igreja Adventista é acusada de ser uma seita. É sobre o assunto da expiação. Então hoje a gente vai entender um pouquinho como o santuário pode nos ajudar a compreender um pouco sobre a salvação. Vem com a gente para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto especial. Everton, meu amigo, se apresente aí para o nosso público. Bom dia, amigão Juliano aí, bom dia aos amigos que acompanham o canal Teologia de Esquina. Então, como foi dito aí, eu me chamo Everton, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Tive o privilégio aí de estudar com o Juliano, lá no seminário, na Bahia, e atualmente, então, sou casado com a Richelle e há 7 anos exerço aí o papel de ser ministro aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Beleza. Everton, meu amigo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do santuário como plano de fundo para nós compreendermos a expiação. E observamos pela própria Bíblia que Deus dá essa orientação. Me façam um santuário. E depois, Deus ele vai no versículo 40, no mesmo capítulo, vai dizer assim, ó, vocês vão fazer o santuário conforme o modelo que te foi mostrado. Qual modelo? Onde é que está esse modelo original? Então a gente percebe que existe uma questão tipológica apresentada na Bíblia, onde o santuário terrestre é somente um tipo daquele que seria o perfeito, que é o antítipo, até para explicar para o pessoal que a gente geralmente se confunde, né? Tipo e antítipo, e aí o pessoal acaba confundindo as coisas, mas tipo é o modelo inferior e antítipo é o modelo superior. Então, o santuário terrestre é o tipo e existe um modelo superior que é esse antítipo. E eu queria que você dissesse para a gente na Bíblia onde que a gente pode conseguir mais informação sobre essa questão desse santuário que é o antítipo. Perfeito. Então, correto, esses textos que você mencionou, eles são bem importantes, porque ali na semântica do texto a gente encontra o conceito do modelo, né? A palavra Sim. que aparece no hebraico, por exemplo, quando você vê a ordem de Deus para que Moisés faça tudo conforme o modelo, é a palavra hebraica tabinite. E tabinite é uma palavra que poderia ser traduzida como uma maquete, um modelo em miniatura, ou uma cópia, né? Ou seja, a impressão, a ideia que se dá quando você lê o texto é que o tabernáculo terrestre é baseado num modelo maior. Ou seja, diríamos que o santuário que existia ali no contexto israelita era uma cópia do santuário celestial. Então, a gente encontra essa conexão, digamos, vertical entre o santuário terrestre e o santuário celestial em várias seções da Bíblia, mas principalmente em um livro do Novo Testamento que faz conexões bem claras, que é o livro de Hebreus, né? Esse santuário, então, quando a gente encontra a ordem de Deus, ele não seria construído de qualquer maneira, mas sim conforme, então, como eu disse ali, o tabinite, o modelo. Outro texto que faz alusão ao modelo é o texto que você mencionou de Êxodo 25:40, né? Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. A gente tem um autor que ele escreveu uma tese de doutorado na Andrews, que é uma tese sobre a tipologia, que você mencionou. A tipologia, você tem o tipo e o antítipo. A gente poderia dizer também que o tipo é uma sombra e o antítipo é o cumprimento. A gente tem exemplos disso na Bíblia, por exemplo, como Adão, no Éden, sendo o tipo, e Cristo, então, como segundo Adão, sendo o antítipo. E aí a mesma correlação existe também quando a gente fala do assunto do santuário. Então, o Richard Davidson, quando ele fala dessa questão da tipologia, apresenta justamente esse conceito do santuário terrestre como sendo o tipo e o santuário celestial como sendo o antítipo, ou seja, uma conexão, uma estrutura vertical entre os dois santuários, o terrestre e o celestial. E aí no livro de Hebreus, a gente vê, por exemplo, em Hebreus 9, 23 e 24, que era necessário que as figuras, né, a palavra que é utilizada ali, hipodeigma, das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios a eles superiores. E aí diz assim, porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Figura, e a palavra figura, perceba aqui, a palavra que aparece, antítipos, do verdadeiro alétinos. O verdadeiro ali, a palavra alétinos, porém, mesmo no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então esse texto, juntamente com outros do mesmo livro de Hebreus, Hebreus 8,
verso 2 a 5, Hebreus 9, 11 e 12, verso 23 e 24, contrastam então duas realidades, o santuário terrestre e o santuário celestial. Então a gente vê isso especificamente na carta de Hebreus, que a gente interpreta com base também ali em algumas informações que nós temos, por exemplo, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, sobre o ritual do santuário, que nos dão a ideia de que esse santuário, ele tinha um propósito pedagógico. Deus fala assim: "Me Sim. fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vós." Mas como que um Deus santo vai habitar no meio de pecadores, que não podem suportar a santidade de Deus? Deus teria que bolar um meio pelo qual ele pudesse erradicar ali o pecado, ou espiar, Também. pudesse espiar o pecado. Então o santuário tem esse propósito pedagógico, de ilustrar o meio pelo qual Deus lidar com a questão do pecado e ilustrar também o papel do antítipo, ou seja, as coisas maiores que estavam por vir no ministério de Jesus. Então, em síntese, o santuário terrestre, ele apontava para a realidade do ministério de Cristo em duas fases: a fase de Cristo como vítima e a fase de Cristo como sacerdote no santuário celestial. Então, e pelo que você está falando aí já, Everton, e para o pessoal também já ter um pouquinho mais de ideia do que seria, geralmente a gente fica se perguntando, bom, existe o santuário no céu? Qual é a base bíblica? Você já acabou citando aí, muito bem citado, no livro de Hebreus, deixa muito mais claro essa ideia de um santuário que está no céu. Só que quando a gente vai olhar para o santuário terrestre, nós vamos ver algumas práticas. Então, nós vamos ver o pecador, tinha o que nós chamaríamos de sacrifício diário, isso, o serviço diário do que acontecia dentro do santuário, e esse sacrifício diário acontecia pela manhã e pela tarde por todo o povo, fora aquilo que seria dos pecados individuais, pessoais, particulares. E aí o livro de Levítico deixa uma série de orientações a respeito e também de oferta. Mas pegando com base essa questão do sacrifício diário que acontecia pela manhã e pela tarde, a gente fica se perguntando como que se deu esse cumprimento? Porque quando nós vamos analisar essa questão do santuário, existem partes e etapas desse serviço diário do que acontecia no santuário. Como que vai se cumprir isso? Como é que isso era o títipo? Onde está o antítipo? Então, quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos ver o próprio João já dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o próprio Cristo está sendo esse sacrifício, ele está sendo um antítipo do sacrifício diário que acontecia no santuário. E é tanto que eu achei muito interessante que o Evangelho de Mateus, ele acaba citando o horário que Jesus está sendo crucificado, que seria num horário semelhante ao do sacrifício da manhã, e o horário que Jesus vai dizer está consumado, que é exatamente também no horário do sacrifício da tarde. E nessa perspectiva, nós vamos perceber que Jesus cumpre esse papel de ser o antítipo do sacrifício que ocorria no santuário terrestre. Tendo em vista isso, Everton, nós vamos partir agora essa questão do santuário celestial. Porque quando nós vamos analisar a expiação, existe geralmente o grupo de pessoas que entendem da seguinte forma: com expiação limitada. Há pessoas que vão entender que existe uma expiação ilimitada, e eu creio que nós estamos mais nesse grupo da expiação ilimitada, que foi feito para todos. Todavia, contudo, porém, nós temos aí um conceito nesse processo de analisar o santuário de expiação que é provida e expiação que é aplicada. Mas antes, comente para a gente um pouquinho também desse teor da expiação. Então, é importante, de fato, nós entendermos a questão semântica, a questão das expressões, eu gostaria de mencioná-las, e depois a gente entender o contexto mais amplo, como você mencionou, nessa parte tipológica, né? Nessa parte simbólica da Bíblia, onde Deus utiliza-se de figuras para ilustrar um princípio por trás dessas figuras. A palavra expiação, por exemplo, ela é vista com mais frequência, principalmente na expressão verbal fazer expiação, ou seja, na forma de um verbo, mas aparece também na forma substantiva, né, de expiação. E o principal termo, por exemplo, no Antigo Testamento que é utilizado é a palavra hebraica kippur, que vem da forma piel, do hebraico de capar. Então, esse termo é utilizado principalmente em relação ao sacrifício pelo pecado. E esse tipo de sacrifício você encontra em Levítico 4, versos 6 a 16. Você, quando analisa o livro de Levíticos, vai ver que havia uma série de sacrifícios. Não era apenas um tipo ali. Havia Sim. várias categorias, mas possui comumente o significado, essa palavra, esse termo, anular, apagar, como os mais aceitos, e que expressam então a ideia de purificar, de expiar. Então a raiz da palavra dá uma ideia de cobrir, não no sentido de acobertar, mas no Sim. sentido de apaziguar, de anular
a consequência da nossa falha. É o conceito bíblico de justificação também. Ou seja, nós que éramos pecadores, pela graça de Cristo e sua justiça, nós somos justificados, nós somos declarados justos. E a expiação, ela está ligada também a esse conceito de justificação, né? O significado, em alguns casos, por exemplo, quando a gente fala purificar, a gente encontra ali o sacerdote fazendo um papel de purificação por meio dos sacrifícios, né? No ritual cultual. O termo ele é usado no sentido técnico para indicar um ato de expiação realizado através da aspersão do sangue da vítima. Isso está em Levítico 17, verso 11 e 16. Então, a própria Bíblia declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, um outro aspecto importante dessa expiação é que ela só ocorre por meio de um sacrifício onde há aspersão do sangue da vítima. Ou seja, o inocente derrama o seu sangue em favor do culpado. Isso era visto num processo diário do santuário, né? Um exemplo no Novo Testamento são as palavras hilaskomai, né, encontradas 2 vezes nos escritos do Novo Testamento, que também tem a palavra ali, a derivação hilasterion, que aparece em Romanos 3:25, Hebreus 9:5, que foram traduzidas como propiciação, que dá a ideia então do sacrifício de Cristo. Então, quando a gente fala de expiação, de propiciação, nós entendemos que alguém que oferta um sacrifício perfeito em favor do culpado. E nesse caso, no papel ali de vítima, Jesus ele oferece o seu próprio corpo, ele oferece a sua própria vida como sacrifício perfeito em favor da humanidade. E é interessante que a palavra que é utilizada para sacrifício ali, ou sacrifício contínuo que você mencionou, que era o da manhã e o da tarde, é a palavra tamid, palavra que seria traduzida como contínuo, ou seja, é um sacrifício que 24 horas por dia havia intercessão. E aí abrange então esse aspecto da expiação provida, ou seja, Deus reconcilia, ele torna favorável novamente a posição do homem diante de Deus. Então, expiação, fechando aqui no conceito bíblico, envolve o restabelecimento de um relacionamento, tanto a provisão dos méritos quanto a aplicação dos mesmos na vida individual de cada crente estava também prefigurado ali no ritual diário do santuário. Então, quando nós estamos tratando dessa questão da expiação provida, Cristo ele fez tudo o que era necessário e suficiente para a salvação do ser humano. E é por isso que, em dado momento, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho para a salvação. Então, o pecado trouxe essa separação do relacionamento de Deus e o homem, e você bem explicou no conceito de expiação, está acontecendo essa reconciliação desse relacionamento. E é por isso que Jesus vai dizer: está consumado. Foi provido o que era necessário para a salvação do ser humano. Todavia, contudo, entretanto, acontece algo no dia a dia. E no dia a dia, infelizmente, acontece essa luta que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu vou e faço. Nesse sentido, é como se houvesse essa necessidade da expiação ocorrer todos os dias. É necessário porque nós estamos, infelizmente, pecando. E então nós vamos ter o texto de 1 João que vai dizer: olha, filhinhos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se vocês falharem, é esse advogado que nós vamos recorrer. Então, nós chegamos, Everton, nessa questão da expiação aplicada, e até para o nosso público também compreender. Porque o santuário, ele não somente vai dizer que houve uma expiação provida, mas ele vai trazer uma relevância também para essa expiação no nosso dia a dia. O que Deus deixou de figura, né, no santuário terrestre, para podermos conseguir compreender essa questão, essa reconciliação sendo aplicada diariamente em nossas vidas. Bom, Juliano, então, se me permite, eu quero concluir aqui a questão da expiação provida, citando um texto que é bem clássico, que é o texto de João 3, verso 16, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse aspecto, a gente entende, numa linguagem bem simples, a expiação provida. Deus entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê, a todos que crerem, a todos que aceitarem o Filho de Deus, esses têm a oportunidade, então, de receberem a salvação. Então, nesse aspecto, quando a gente fala da expiação provida, no santuário terrestre e no templo, eram oferecidos sacrifícios sobre o altar de holocausto. E o objetivo desse sacrifício era prefigurar a morte de Jesus.
O que era necessário para que eu e você pudéssemos ser salvos foi oferecido na cruz. Mas eu pergunto, todos serão salvos? É claro que não, porque embora a oferta tenha sido provida a todos, há uma condição para que essa oferta possa ter validade na nossa vida. E aí entra, então, a expiação aplicada. Todos aqueles sacrifícios, Juliano, que eram realizados durante o ano, eles geravam um acúmulo de pecados no santuário. E é interessante que Levítico 16, ele contém ali o que nós encontramos na Bíblia e chamamos de Yom Kippur. A palavra Yom é a palavra dia em hebraico, e aí você vai lembrar que Kippur tem uma semelhança com a palavra que eu utilizei para expiação, né? Que é a palavra que a Bíblia, na verdade, que eu mencionei que a Bíblia utiliza para expiação, que é a palavra Kippur. Ou seja, Kippur tem o sentido de purificação também. É uma derivação dessa questão verbal aí de Kippur, ou seja, é o dia da purificação, é o dia da expiação, é o dia do juízo, tem várias, enfim, derivações aí, ou a parte semântica é bem vasta para entender esse dia. Mas o ritual, especificamente, quando a gente olha no verso 16, do capítulo 16 de Levítico, a gente encontra a seguinte citação: assim fará expiação pelo Santíssimo Lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Imagine agora um processo em que diariamente o pecado é levado do povo para o santuário. Então esse processo diário, onde o pecado do povo é lançado ao santuário, gera um acúmulo simbólico. Mas esse sangue sendo aspergido no véu seria uma ideia de registro. É como se fosse, está sendo registrado aqui e o negócio vai acumulando durante um ano. Exatamente. Então, todo esse processo, tanto simbólico quanto a aspersão do sangue, de certa forma, contaminavam no aspecto de levar o pecado até o santuário. Então, o santuário precisava ser purificado. E essa purificação, ela se dava sempre no 10º dia do 7º mês do calendário hebraico. Então, esse conceito de dia da expiação trazia ao povo uma ideia de que naquele dia havia uma assembleia solene em que o povo estaria em jejum, colocando a sua vida diante de Deus, confessando os seus pecados e rogando que Deus tivesse misericórdia deles, porque unicamente naquele dia o sumo sacerdote, que nunca em nenhum outro momento entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança ali, a presença de Deus, a Shekinah, naquele dia o sumo sacerdote então entraria no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo. O processo ritual naquele dia era diferente também. Se você analisar, haviam 2 bodes que eram utilizados no cerimonial, o bode para o Senhor e o bode para Azazel, que era enviado ao deserto depois daquele processo. Então, o próprio ritual daquele dia era um ritual diferenciado. Então, o processo diário em que o pecado era lançado no santuário, naquele dia seria um processo reverso. O pecado seria retirado do santuário e lançado de volta sobre o seu originador. Então, isso ilustra também um princípio que a gente encontra em Apocalipse da questão do milênio, né? Em que, após o que eu acho milênio, massa isso aí. o pecado é lançado novamente sobre aquele que foi o grande causador de toda a tragédia da humanidade, que é Satanás. Ou seja, os pecados daqueles que confessaram a Cristo, a sua transgressão, será lançada a culpa desse pecado novamente de volta ao originador do pecado, que é Satanás. Isso não implica num processo de expiação feita por Satanás, não. É um aspecto de condenação, porque Exato. o perdão pela culpa é feita pelo bode para o Senhor, ou seja, feita por Jesus, né? Então a gente tem que diferenciar fazer essa distinção, porque assim, uma coisa é você, esse processo do bode para Azazel é um processo de erradicação, de eliminação do pecado. Porque o que Cristo faz, e o que a gente já até comentou, ele proveu o sacrifício necessário para a salvação do ser humano. O pecado continua, não foi erradicado. Quando é que o pecado vai ser erradicado? É quando novamente Jesus voltar e então ele vai trazer juízo sobre todo o pecado. E eu acho uma coisa muito interessante do santuário, tocou nessa questão do milênio, é que a mensagem do santuário realça a realidade do juízo. Então, o santuário também ele não permite uma ideia de, eu vou botar aqui entre aspas, graça barata. Pelo contrário, quando você entende o que Cristo fez, é algo que vai impactar a sua vida e você agora passa a servi-lo e a desejar obedecê-lo
Não porque você está tentando fazer algo para ser salvo, porque você já foi, essa provisão da salvação já foi realizada. Essa obediência perfeita já foi realizada por Cristo. O sacrifício, a vítima tinha que ser perfeita, porque ilustrava o papel de Cristo. Então, a morte de Jesus na cruz, nós cremos que ela foi plenamente suficiente para salvar a humanidade. Só que o processo do ritual não acabava ali. Não bastava apenas que se imolasse o cordeiro para que o processo tivesse validade. Era necessário que houvesse isso que você mencionou, da aplicação do sangue nas pontas do altar do holocausto. Também havia aplicação do sangue no véu ali, aquele processo do ritual, que simbolizava que os méritos da morte daquele cordeiro estavam sendo aplicados de forma definitiva sobre a vida do pecador. E esse processo, então, envolve também o processo que Jesus faz hoje no santuário celestial. Então, esse dia da expiação ilustra, então, a segunda fase do ministério de Jesus. Quando a gente vê que no antítipo Cristo finalmente purificará o santuário celestial, removendo os pecados confessados e perdoados do seu povo e colocando-os de volta, enfim, erradicando o mal, lançando de volta sobre Satanás no final do milênio, como eu havia mencionado. Nós podemos também entender que os pecados daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, finalmente, então, serão lançados sobre o originador do pecado e ele receberá, então, a punição final. Mas voltando a essa questão do dia da expiação, Deus ele avaliava, na verdade, naquele contexto, o grau de compromisso individual de cada israelita, porque o processo ia acontecer diariamente. Os sacerdotes cuidavam para que sempre ocorresse o processo do ritual do santuário, mas isso não implicava que todo israelita estivesse conectado àquela realidade ou aceitasse o que estava sendo feito lá em favor dele mesmo. Importante Então, isso. aqueles que não haviam procedido dessa forma, eles seriam separados da comunidade da aliança. Então, a tradição judaica, durante muito tempo, tem retratado o Yom Kippur como o dia do perdão, no qual o povo podia ter a certeza do perdão. Mas o simbolismo não se limitava unicamente ao perdão, mas também como dia de julgamento, ou seja, um dia no qual Deus toma o seu assento no seu trono e julga o mundo. Logo, os livros, então, são abertos e todas as pessoas passam diante dele e os destinos, então, são selados. No antigo santuário e no dia da expiação, o sumo sacerdote, como eu disse, entrava no lugar santíssimo, cessando dessa forma o seu ministério no primeiro compartimento, que era o lugar santo. Portanto, as cerimônias diárias e anuais, elas estavam entrelaçadas entre si na resolução do problema do povo. E qual era o problema do povo? O pecado, que, como o profeta Isaías declara, causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, Deus fazia esse processo naquele momento. Ele estava, então, fazendo a expiação aplicada, o sacerdote, no caso, né? Ilustrando, então, a obra de Jesus, porque alguns poderiam se perguntar, se o sacrifício de Jesus na cruz expiou o pecado de todos e foi tão completo, por que então o ministério sacerdotal? O ofício do sacerdote, ele enfatizava a existência de sérias consequências do pecado e a alienação entre um Deus santo e a humanidade pecaminosa. Então, assim como cada sacrifício antecipava a morte de Jesus, assim cada sacerdote antecipava o ministério mediatório de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial. E a gente tem um texto claro na Bíblia sobre isso, novamente Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16, que diz que nós temos um sumo sacerdote. E diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Um representante de Deus diante da humanidade e da humanidade diante de Deus. Ele fazia esse papel ambíguo, né? Enfim, de mediar os dois lados. Imagine que alguém que está fazendo mediação entre duas partes que estavam em atrito, estavam em conflito. Então ele está mediando a reconciliação entre os dois. E quem é que faz essa mediação? É Cristo. O papel de sacerdote poderia ser resumido também como um papel de um advogado. E nesse caso, um advogado de defesa, que age em defesa de cada um dos que creem nos méritos da sua morte. Então a gente vê que no santuário celestial se cumpre então o dia da expiação. Mas a gente encontra a profecia das 2.300 tardes e manhãs que vão falar sobre esse processo antítipo. Ou seja, o antítipo do dia da expiação é encontrado também na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14. Ou seja, o momento em que se inicia o antítipo ou o dia da expiação antítipo. Então, o ritual do santuário ele se baseia na obra de mediação também. E aí, para quem está na dúvida sobre essa questão da aplicação, abre aí em Levítico 4, verso 35, Levítico 14, 7 e 51, capítulo 16, verso 19, Números 8, 7, e você vai ver a aplicação do sangue expiatório
durante o ministério mediatório do sacerdote, vista como uma forma de expiação também. Então, da mesma forma, o sacrifício de Jesus, ele não teria valor se não houvesse aplicação dos seus méritos sobre o pecador no santuário celestial. Se bem que a morte de Jesus na cruz reconcilia o homem com Deus, é mediante a sua mediação no santuário e a aplicação dos méritos do seu sacrifício expiatório que essa realidade se torna pessoal para mim e eficaz para aqueles que aceitam a Jesus. É privilégio nosso termos a realidade de um sumo sacerdote mediando em nosso favor. O que me dá hoje certeza da salvação é essas boas novas do Evangelho em Cristo. Porque geralmente isso acaba mudando e deve moldar também o nosso estilo de vida como cristão. Porque quando você entende que essa obra de Cristo está sendo aplicada no dia a dia, e então Jesus agora continua intercedendo. Eu vou botar aqui no card, aqui em cima, é de um clipe legendado. O clipe ele ilustra muito bem esse processo de mediação. Everton, então eu queria que você comentasse para a gente agora a importância para o crente, para o seguidor de Cristo, dele compreender a necessidade de entender essa expiação que foi provida e que está sendo aplicada no dia a dia. Juliana, é importante nós entendermos que, com base no conceito bíblico de expiação, que nós vimos aqui, a hermenêutica da salvação, né? Nós entendemos que a Bíblia estabelece uma distinção entre o preço da redenção e a completa erradicação do pecado. Porque, embora Cristo tenha morrido na cruz, o pecado, a nossa natureza pecaminosa, continua nos atormentando, como Romanos capítulo 7 ilustra. Paulo fala sobre essa luta diária, né? Eduard Riefenstahl, que é um dos teólogos mais proeminentes da Igreja Adventista no século aí 19, 20, ele declarou que o sangue de Jesus é a moeda do céu. E olha só, essa frase, ela nos mostra que, de fato, é pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício e pela intercessão no santuário celestial que hoje eu posso ter certeza da minha salvação. Não porque eu tenha feito algo de bom, não porque eu tenha deixado de cometer algo mal, mas pelo fato de que Cristo é o meu representante diante de Deus. Então, sem a doutrina bíblica do santuário, nós tornamos nulo o sacrifício de Cristo na cruz. Então, o conceito que a gente está defendendo aqui, com base na Bíblia, apresentando o conceito bíblico, não é ideia minha, não é ideia sua, é o conceito que a Bíblia apresenta, é de que o sacrifício expiatório de Jesus, que se deu na cruz, proveu a expiação para todos os homens, mas que no ministério sacerdotal de Jesus no santuário, o sacrifício é aplicado, os méritos do sacrifício são aplicados àqueles que o aceitam como seu substituto, como seu salvador. Então, eu concluo dizendo que a importância de nós crermos no santuário é que, se nós não tivermos claro o papel de Jesus hoje no santuário celestial, nós não entendemos o meio pelo qual nós somos salvos. Mas eu lembro, então, que Jesus cumpre o papel de vítima e de sacerdote. Em um aspecto, ele provê a oferta sacrificial, ao passo que, no outro aspecto, ele provê a aplicação do sacrifício à pessoa arrependida. O primeiro é feito por Cristo como vítima e o segundo por Cristo como sacerdote. Ambos os aspectos formam um conceito bíblico de expiação e proporcionam, então, um panorama completo do plano de fundo de Deus para redimir o homem. Então, eu queria ler ainda um texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Everton, meu amigo, muitíssimo obrigado por sua disposição aí, por bater esse papo com a gente. Que Deus continue te abençoando sua família, sua esposa, né? Seu ministério aí também. Amém, muito obrigado. Foi uma satisfação aí. Agradeço ao convite. E então que todos possam, através dessa mensagem, que ter paz em saber que, se o nosso caso está nas mãos de Deus, o nosso caso não está perdido. Nós podemos confiar e seremos salvos pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Lembre-se de curtir, compartilhar com seus amigos, em grupos de WhatsApp, Facebook e tantos outros. E lembre-se também de deixar sua impressão aqui nos comentários. Não gostou? Gostou? Ficou alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários para que a gente possa também estar respondendo e interagindo junto com vocês aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.